Tem uma passagem, na nossa jornada agora, a gente teve a honra de receber meu amigo Saulo Daniel, e ele mostrou algo muito interessante nos evangelhos, né? Ele estava nos ajudando a estudar os evangelhos, ensinar para a galera como é que lê os evangelhos. E tem uma passagem que está em 3 evangelhos, ok? É a mesma cena e 3 evangelistas escreveram descrevendo essa cena, ok? Que é a cena que Jesus chama Mateus para ser um discípulo, chama Mateus para ser um apóstolo. E quando você lê a cena em Marcos, está em Marcos capítulo de número 2, olha como Marcos descreve, Marcos 2,13. De novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Verso 14, quando ia passando, viu Levi. Então o que ele vai dizer? Que Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse, siga-me. Então, o que Marcos vai enfatizar é que Jesus viu Levi. Então, provavelmente, o nome de Mateus antes era Levi, e caminhando com Jesus, Jesus mudou para Mateus, ok? Então ele fala, Jesus viu Levi, e então ele descreve que era o filho de Alfeu. Ou seja, a ênfase de Marcos era no sobrenome dele. Era Levi, que é dessa família. Agora, quando Lucas vai descrever, olha como Lucas descreve, Lucas capítulo de número 5. Lucas descreve assim, olha, verso 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse, siga-me. Ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Parece igualzinho. Só que a ênfase de Lucas não é no sobrenome, a ênfase de Lucas é na profissão. Lucas era um médico amado, e aí ele foca na profissão. E sabe qual era a profissão de Levi aqui? Um cobrador de impostos. Eu não sei se você sabe, mas o cobrador de impostos era um judeu que foi trabalhar para o inimigo. Os romanos, gente, vieram e dominaram sobre Israel, oprimiam Israel, cobravam impostos abusivos de Israel, e Levi, sendo judeu, o nome dele, Levi, é um nome hebreu, ele vai trabalhar para os inimigos, contra o povo dele. Você tem uma noção quão desonrado era um cobrador de impostos? Quando ele passava, havia judeus que cuspiam nele, cuspia no pé dele. É provável que esses homens tinham que andar com segurança romano. Por quê? Porque eles poderiam ser apedrejados, porque eles eram traidores. Lucas enfatiza a profissão dele, e essa profissão tão desonrosa. E Jesus chega, cara, e vendo a profissão dele, vendo o sobrenome dele, fala, siga-me, vem ser o meu discípulo. Agora, vamos olhar como que Mateus descreve o chamado dele mesmo. Mateus também escreve sobre o chamado dele. Mateus capítulo 9, verso 9. Diz assim, quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Olha o que Mateus está dizendo para nós. Quando ele olhou para mim, ele não viu o sobrenome. Quando ele olhou para mim, ele não viu a profissão. Quando ele olhou para mim, ele não viu o meu pecado. E eu não sei se você percebeu o detalhe. Ele diz assim, olha, quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus. O que ele está dizendo para nós é que no primeiro dia em que Jesus viu ele já não viu Levi, ele já enxergou Mateus na frente dele. E Levi significa unido, Mateus significa presente de Deus. Meu irmão, no primeiro dia, ele ainda era um cobrador de impostos, ele ainda tinha o passado que ele tinha, ele ainda fazia tudo o que ele fazia. Ele está dizendo, no primeiro dia que ele me viu, ele disse, Mateus, presente de Deus, vem e me segue. Meu irmão, você está entendendo o olhar que Jesus tem sobre você? Está entendendo o que ele vê quando ele olha para você? Ele não olha sobrenome, ele não olha pecados, ele não olha, porque ele esmagaria você se ele olhasse isso. Ele te vê através das lentes de Cristo, e ele diz, vem me seguir, meu presente.
Você é um presente na minha vida. Os outros estão vendo Levi. Ele está vendo Mateus.